Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fênix Trânsito de Informações. Eu sou o professor Walter Júnior. Hoje é o dia 27 de maio de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre mitos da reforma da Previdência Social. Depois que o governo federal enviou para o Congresso Nacional a proposta da reforma da Previdência Social, houve uma grande corrida à procura das aposentadorias. Isso aconteceu porque boa parte dos trabalhadores tem medo que esse benefício se torne inviável. Por isso, esclareceremos aqui 5 dúvidas ou 5 mitos que a proposta da reforma da Previdência trouxeram. Vamos ver 5 dúvidas mais frequentes sobre as aposentadorias. Número 1. Preciso me aposentar antes da reforma? A PEC 06/2019, conhecida como a proposta da reforma da Previdência, não afetará o direito adquirido. Isto é, quem já tem o direito adquirido não será afetado por essa reforma. Aquele indivíduo que já possui o direito, ninguém o retira. Vejam, no caso de aposentadorias, o direito adquirido se dá quando todos os requisitos já estão incorporados ao histórico do trabalhador e podem ser usados a qualquer momento. Então, se a proposta for aceita no Congresso Nacional como está, e você já tem o direito adquirido, não há necessidade de correr às agências do INSS, caso não seja o desejo no momento. Não é preciso se arvorar, se antecipar. Quem já tem o direito adquirido, será mantido este direito, será preservado. Outro mito, número 2. Devo contribuir mais nos últimos 3 anos para me aposentar? A Lei 9.876/99 mudou a regra de cálculo para apuração da renda mensal do segurado e passou a ser uma média aritmética de 80% dos maiores salários a partir de julho de 1994. Essa alteração trouxe maior justiça para o sistema da Previdência Social. Antes dela, a regra determinava que o cálculo fosse feito nos últimos 36 meses, ou seja, 3 anos, para garantir o valor da aposentadoria. Então, com a mudança da lei, a média aritmética pressupõe que todo o contexto contributivo do segurado seja utilizado para aferir uma renda de acordo com a realidade de vida, de modo que os últimos 3 anos podem fazer nenhuma ou quase nenhuma diferença na renda do benefício. Não é necessário correr ou não é necessário contribuir mais nesses 3 últimos anos, porque pela regra que mudou, quase não fará diferença. Número 3. O INSS me orientará com todos os documentos que preciso para a aposentadoria? Essa é uma regra, é uma obrigação do servidor do INSS, orientar o segurado para uma melhor aposentadoria possível, inclusive por disposição na IN, que é a Instrução Normativa 77/2015. Mas, infelizmente, isso não acontece. A falta de orientação do INSS pode, infelizmente, trazer prejuízos ao beneficiário, ao segurado.
Vejamos quem seriam ou quem são os mais prejudicados com essa falta de informação do INSS. Autônomos, quem contribuiu em atraso, quem trabalhou com agentes insalubres ou perigosos, servidor público, quem trabalhou fora do Brasil, quem trabalhou em mais de um emprego, trabalhadores rurais, trabalhadores com deficiência, pessoas sem registro ou quem ficou afastado por auxílio doença ou invalidez. Essas seriam as pessoas mais prejudicadas pela falta de informação do INSS. Número 4. Tenho que aceitar o valor da minha aposentadoria? A resposta é não. Você não tem que aceitar o valor da sua aposentadoria. Mas é muito importante o segurado saber que a aposentadoria somente se concretiza com o saque dos valores determinados pelo INSS. Essa aposentadoria só é concretizada com o saque dos valores, depois que você saca os valores determinados pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Caso você discorde do cálculo apresentado para apuração de sua renda mensal, ou porque deseja esperar mais para se aposentar, basta não sacar o dinheiro no banco. Você poderá pedir a revisão ou apenas esperar para resolver mais tarde. Se você não sacar o dinheiro no banco, essa aposentadoria não será concretizada. Você pode pedir depois a revisão. E número 5. O valor da aposentadoria é reajustado pelo salário mínimo. Vejam bem, até a Constituição Federal de 1988, os valores de aposentadorias seguiam a indexação do salário mínimo, ou seja, eles eram atrelados. Isso até a Constituição Federal de 1988. Por isso era muito comum que nas concessões aparecessem que o segurado recebia o equivalente a tantos salários mínimos. Ou seja, ele era aposentado recebendo 4 salários mínimos, 5 salários mínimos. Isso porque quando se reajustava o salário mínimo, automaticamente essa aposentadoria que recebia acima do mínimo também era reajustada pelo mesmo índice. Isso até 1988. Essa vinculação foi proibida e os reajustes foram seguindo os índices determinados pelo governo federal. O que acontece é que o reajuste do salário mínimo aumenta mais que o reajuste das aposentadorias. Isso, como falamos, para quem ganha acima de um salário mínimo. Quem recebe o mínimo vai receber exatamente a inflação do ano anterior mais o PIB de 2 anos antes. Quem recebe acima do salário mínimo, o cálculo para o reajuste é diferente. Por isso, a aposentadoria de quem recebe mais de um salário mínimo cresce menos do que a aposentadoria, e também não poderia ser diferente porque o INSS não pode pagar um valor abaixo do salário mínimo. O que acaba por fazer com que a aposentadoria chegue perto do salário mínimo vigente. Ela, com o tempo, vai caindo. O cidadão se aposenta ganhando 3 salários mínimos. Depois de 10 anos, se ele fizer o cálculo, ele vai ver que este valor que ele está recebendo não corresponde mais aos 3 salários mínimos que ele recebia à época que ele se aposentou. Então, se ele continuar recebendo sempre abaixo, vai chegar numa hora que o salário dele será exatamente o salário mínimo. A aposentadoria vai perdendo no tempo por conta do modelo de reajuste. Ela não é
reajustada pelo mesmo índice que reajusta o salário mínimo. É importante que esse cidadão que vai se aposentar, que deseja se aposentar, tenha seus documentos relacionados ao trabalho e à sua contribuição profissional bem guardados e que busque um profissional capacitado e especialista para lhe auxiliar, evitando desgaste e perda de tempo. Essa documentação é necessário que seja bem guardada, a documentação que diz sobre a vida profissional do cidadão. Todos os documentos relacionados ao trabalho e à contribuição, para que ele tenha condições, à época de se aposentar, de mostrá-los, que não fique perdido no meio de tantos documentos ou que faltem documentos. Então, depois que o governo federal enviou ao Congresso Nacional a PEC, Proposta de Emenda à Constituição da Reforma da Previdência Social, apareceram muitas dúvidas sobre principalmente direitos adquiridos e dúvidas frequentes sobre aposentadorias. Vale ressaltar que esta proposta, essa PEC, ainda se encontra na Comissão Especial. Ela já passou pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Lá se viu que é constitucional e ela seguiu para a Comissão Especial. É aí que vai acontecer o debate, é aí que vão acontecer as mudanças que devem ser feitas. Algumas já são de conhecimento da sociedade, como é o caso de tentar tirar o BPC, que é o benefício de prestação continuada, da LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Sobre a aposentadoria rural deve mudar também e assim por diante. Então, esses foram os 5 mitos que nós separamos para tirar algumas dúvidas. Muitas vezes a pessoa tem dúvidas sobre o que ele trabalhou, o direito que ele adquiriu durante a sua vida profissional. Isso vai ser respeitado? A resposta é sim, isso vai ser respeitado. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.